Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma cafeomancia Brasil e o Mundo. Uma mancia que eu trago nesse canal, algumas mancias, para que vocês conheçam um pouco da cultura cigana, da cultura oracular. Eu domino hoje a maioria das mancias praticadas pelo meu povo. Antes de iniciar essa mancia, eu gostaria de dizer a vocês que estão acabando as vagas para participação do ritual Convenção das Bruxas 2025. É um encontro nosso de mulheres em São Tomé das Letras, com rituais preparados, ancorados por uma entidade espiritual, para a transmutação de sentimentos, energias, magias, questões sistêmicas. Então, se você deseja viver essa imersão, ritual Convenção das Bruxas 2025 acontece no finalzinho de outubro, início de novembro. São 3 dias de muita espiritualidade, de muita diversão também. Teremos festa fantasia, muitos passeios. O valor é de R$ 1.700, você pode parcelar no Pix até a data do evento. A agenda para o mês de junho está aberta. Querendo agendar a sua consulta, temos consultas a partir de R$ 50 a pergunta específica e R$ 100 uma consulta por áudio e fotos com hora marcada. Combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão. Oráculo. Cafeomancia espiritual da cigana Salomé do Egito. É a entidade cigana que ancora essas mancias. Mancia relacionada ao elemento terra. Vamos saudar o elemento terra, os gnomos, os duendes. Pessoal, a primeira imagem que eu vejo nessa xícara é uma imagem com crocodilos, tá? Então a gente pode imaginar as regiões onde há muita incidência de crocodilos, de jacarés grandes, tá? Que claro, aqui eu não vejo qual é a espécie, parece-me ser grandes crocodilos. O interessante é que eu vejo realmente muitos crocodilos, muitos. Então alguma reação da natureza, algum tipo de acontecimento que faça os crocodilos se deslocarem por um caminho atípico. Qual é a imagem que eu vejo literalmente? Eu vejo como se fosse um rio, um córrego, vários crocodilos, centenas nas margens e o grande crocodilo ao meio, como se estivesse indo de acordo com a maré. Acredito que alguma questão envolvendo a espécie, algum tipo de acontecimento envolvendo crocodilos, a gente vem a presenciar muito em breve. Muito em breve. Pessoal, eu vejo uma localidade que tem uma arquitetura bem antiga, bem milenar. Por que que eu digo isso? Porque ao fundo da imagem principal eu vejo como se fosse uma montanha com a torre de um castelo. Então os castelos lembram inclusive boa parte da Europa, certo? Temos algumas construções em alguns países muito antigas, como na Ásia e em outros continentes, obviamente. Mas tem essa questão muito medieval. Pessoal, é como se a gente vai ver, sabe o quê? Um manifesto popular, onde pessoas, tá, populares
vão tentar invadir ou vão manifestar arduamente em frente a um prédio, a um local, tá? De um governo. Como apareceu o castelo, será algo também relacionado à monarquia? Poderemos também levar por essa linha de raciocínio. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo, a cena que eu vejo, são centenas de pessoas como se tivessem com as mãos erguidas, né, em algum ato de protesto, em frente a uma sede de um governo, tá? A sede do governo está sendo apresentada pelo castelo, então é o poder, uma sede de poder. São muitos manifestos populares, tá? Inclusive com quebra-quebra, inclusive com violência, eu sinto muito. Olha, já adianto que essa mancia me trouxe muitos jacarés, crocodilos, répteis. Mas vamos lá. Eu vejo agora um submarino, tá? Um submarino e a caricatura que eu vejo deste submarino, ela é meio raivosa. É quase que uma imagem de um desenho animado. Se a gente pensa em um submarino raivoso, nós pensamos em alguma coisa nos mares, certo? O submarino é específico dos mares. A gente pode pensar em alguma coisa relacionada ao território marítimo ou até mesmo, tá? Algum tipo de conflito bélico relacionado a território marítimo ou algum problema nesse sentido em um canal, em um trajeto marítimo comercial. Se a gente pensa em submarino, está submerso, está escondido também. Poderemos pensar em alguma coisa, algum ataque surpresa ou espionagem submarina, esse tipo de coisas, tá? Veremos uma expressão, algum acontecimento nos céus, no cosmos. Então, ou a movimentação de um planeta, ou um meteoro, ou um cometa, uma estrela cadente, alguma informação vem sobre alguma questão espacial, podendo ser também relacionado a naves espaciais, enfim, a torres espaciais. Pode ser um lançamento de um foguete, algum acontecimento envolvendo algum tipo de lançamento, tá? Então, se a mancia está mostrando, é porque algo virá à tona nesse sentido. O palhaço triste. O que eu vejo, tá? Eu vejo a imagem do Coringa. A imagem do Coringa como se estivesse aceitando algo, concordando com algo. Todos nós sabemos que já foi feita uma associação antes mesmo do início da guerra, 6 meses antes, para ser mais sincera, do início da guerra Ucrânia e Rússia, que eu vi, né, a figura do Coringa e depois viemos a entender que estava relacionada a Zelensky, que já foi ator de teatro e inclusive palhaço. Eu posso sugerir que algum tipo de acordo, algum tipo de negociação, algum tipo de mudança, algum acontecimento envolvendo o próprio poderá acontecer em breve, tá? A figura é muito nítida e muito clara. Ele está conformado. Pessoal, eu vejo muitos vermes, tá? Quando a gente pensa em vermes, a gente pensa em saneamento básico. Claro que estruturas como necrotérios, né, IMLs, mortos, né, cemitérios, todas essas estruturas também estão associadas a essa questão, tá? Acredito que alguma coisa relacionada à contaminação, a saneamento básico, venha eclodir muito em breve. Eu
vejo um grande elefante, como se o elefante estivesse tentando passar por uma multidão de pessoas. Qual é a associação que eu faço nesse sentido? Elefantes, claro, África, né, continente africano. Obviamente que a gente poderia associar a Índia também, mas dentro da Mancia não está associado à Índia, tá? Está mais associado à África. E pela movimentação, eu acredito que algum tipo de acontecimento pegando a população africana de surpresa, sabe? É como se estivessem lutando por espaço, tivessem que se locomover rapidamente. Sabe aqueles tumultos onde cada uma pessoa vai para um lado, não se respeita as mãos de idas ou de vinda? Então, algum acontecimento realmente desastroso no continente africano. Quem lembra daqueles galinhos que fica na entrada das casas, que é típico inglês? Típico inglês. Então, eu vejo muito daqueles galinhos. Obviamente que Portugal também tem uma associação com galo, mas na Café-Mancia, o galo traz essa representação da Inglaterra, justamente por ser algo que eu vi muito, tanto lá como aqui no Brasil, em cidades que têm a cultura inglesa muito forte, tá? Então a gente pensa num acontecimento difícil na Inglaterra, inclusive pode ser um grave acidente, alguma coisa realmente bem dramática, devido à composição da imagem no geral, tá? Gente, olha, algum tipo de desabamento na Ásia, algum tipo de desabamento na Ásia. Pode ser por causa de um tremor de terra ou alguma situação, um evento natural ou geofísico, sim, um grande desabamento na Ásia, tá? Eita, eita, eita. Eu vejo um grande caranguejo que lembra muito o ícone do signo de Câncer na astrologia. Nós estamos há um mês, né, praticamente, da entrada do Sol no signo de Câncer. O signo de Câncer na astrologia mundial está associado à nação, está associado à população, sabe? A ancestralidade, a cultura, a arquitetura de uma nação. Nós também, esse ano, daqui a pouquinho, nós veremos Júpiter ingressar em Câncer, que inclusive trará benefício para todos os cancerianos. E pensando nessa conexão, né, à família, o lar, as tradições e a maneira com que esse caranguejo está, eu acredito que um país, algum tipo de mudança em leis que possam atingir diretamente toda uma população, voltada mais a Estatuto de Crianças, Adolescentes e Idosos, leis de casamento, essa questão mais cultural realmente. Alguma mudança drástica em uma nação, em respeito à cultura popular, por exemplo. Olha, nós estamos prestes a ver muitas revoltas populares. É interessante que o jogo ele traz algumas situações, como pessoas tentando subir contra a correnteza. Eu acredito que nós venhamos a ter alguma ativação vulcânica significativa, tá? Mostra muito o alto da montanha, pessoas correndo do alto da montanha ou tentando fugir para o alto da montanha. Então, questões com desastres naturais podem se intensificar. Gente, nós vamos ver algo relacionado a bebidas alcoólicas, tá?
pode ser um grande vazamento, um acontecimento dentro de um local onde se fabrique, pode ser algum tipo de produto que tenha que ser retirado das prateleiras, tá? Eu vejo aqui uma bebida alcoólica, certo? Alguma coisa relacionada à contaminação de águas. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo animais tontos, como se tivessem bebido bebida alcoólica. Então a gente pode pensar na contaminação de águas, que atinja a todo mundo, que traga algum tipo de problema. Nós já vimos hoje nessa cafeomancia questões com saneamento básico que interferem diretamente, né, na questão das águas. Então pode ser alguma coisa do gênero, certo? Olha, nós teremos algum tipo de acontecimento em uma ilha que virá noticiário, tá? Bom, o dragão, né? Que eu vejo uma figura mitológica cuspindo fogo, claramente. Na realidade, parece uma cabeça de serpente cuspindo fogo. Obviamente que esse tipo de figura mitológica está mais associado à Ásia, né? Independente do país, é cultural, certo? E olha, esse dragão cospe realmente fogo, tá? Tá bem agressivo. A gente pode pensar em um momento de tensão na Ásia, independente da nação, alguma coisa inclusive violenta, alguma quebra diplomática, alguma questão realmente mais difícil. Olha, eu não tenho dúvida que nós teremos algum tipo de ativação vulcânica. Não é o fim do mundo, tá, gente? A gente tem ativação vulcânica todos os anos. Eu acredito que é alguma coisa nesse sentido. Eita, que imagem preocupante, pessoal. Um monte de homens de turbantes montados a cavalo, tá? Lembra muito Marrocos, essa mitologia dos filmes. Claro que a gente pensa em árabes, tá? Lembra muito Turquia, história turca, persa. Irã. Bom, eu vejo com mais força o Irã, mas isso pode ocorrer em qualquer país árabe, tá? Mas eu vejo assim uma comitiva árabe como se estivesse partindo para a luta, pessoal. Então, de fato, é algo preocupante, sendo que ao mesmo tempo que eu tenho esses homens a cavalo, eu tenho outros em pose de oração. Então, um país em sua maioria muçulmano e acredito que xiita, tá? Acredito que com uma teocracia xiita e por isso eu associei ao Irã, certo? Gente, se a gente pensar em oração, a gente pensa em mesquita. Se a gente pensar em lugar sagrado para os muçulmanos, a gente pensa no Domo de Ouro, que fica em Israel, né? Em Jerusalém, para ser mais exata. Talvez algum acontecimento envolvendo essa questão religiosa, envolvendo tradições religiosas,
envolvendo até muçulmanos e israelenses, né? Com mais força. Gente, um casamento de duas pessoas muito influentes, que eu acredito que ainda esteja relacionada ao Oriente Médio, tá? Onde essa questão de casamento ela é muito maior do que para nós aqui no Ocidente, certo? Eu vejo um casamento de duas famílias inimigas ou rivais, um casamento completamente atípico, tá? Que eu creio que seja um acordo comercial e não um casamento. Então a gente vai ficar sabendo alguma coisa sobre um casamento não esperado, um casamento que pode promover alguma coisa relacionada a duas nações, por exemplo. Pode ser um sheik, uma sheika, né? Gente, um acidente de trem gravíssimo. Um acidente de trem gravíssimo. Eu creio que esses trens panorâmicos, trens de longa viagem. Olha, algum tipo de acontecimento, eu creio que na Espanha, porque eu vejo touros, tá? E pode ter alguma coisa a ver com esses campeonatos que eles fazem, essas touradas, tá? Alguma coisa envolvendo um animal e um homem. É mais um daqueles acidentes trágicos envolvendo animais que não deveriam mais participar desse tipo de coisa. Então, a gente também pode entender que seja uma atenção para se olhar para a Espanha, de repente mais um acontecimento na Espanha que venha a ser matéria no mundo inteiro. Gente, Jerusalém está sendo muito mostrado nesta imagem, vários pontos, sabe? Vários pontos me remetem a esta questão que pega Israel, Jerusalém, Egito, Cisjordânia, né? E outros países ali com fronteira. Meu Deus, é até preocupante pensar nisso. Qualquer conflito naquela região pode sim desencadear a Terceira Guerra Mundial. Bom, talvez essa referência seja para mostrar algum acontecimento envolvendo Netanyahu e Israel. Não tem muito tempo que eu venho falando sobre Israel e, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira último, aconteceu um episódio envolvendo 2 israelenses, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que foram mortos, né, por um palestino que gritava Palestina livre, por um homem que gritava Palestina livre. Então, esse problema mesmo, esse acontecimento mesmo, vai trazer várias outras represárias. Se eu não me engano, essas pessoas estavam na Embaixada de Israel, nos Estados Unidos. Eu só não sei, nesse momento, informar se seriam pessoas que trabalhassem para a Embaixada, esqueci agora o nome que se dá, embaixadores, né? Ou se era uma população, pessoas, né, normais, que não tivessem nenhum vínculo com a Embaixada. No entanto, esse tipo de coisa pode acontecer muito mais vezes e vai acontecer, gente. Nós vamos enxergar isso com muito mais força. Independente de que lado seja, a guerra não deveria existir. Enquanto nós guerreamos, muitas pessoas morrem de fome, morrem de frio, de sede, crianças são maltratadas, mulheres abusadas. A guerra ela só traz tristeza, ela só traz dor. E guerras com princípios religiosos, pior ainda. Eu vejo um bombardeio contra um lugar, um grande bombardeio. Eu vejo um bombardeio, assim, bem significativo,
tá? Um grande bombardeio. Então, uma nação vai ser pega desprevenida e nós teremos um acontecimento bélico diferenciado do que tivemos até hoje. Os árabes aqui. Eu vejo uma imagem no fundo da xícara que assemelha-se a uma passagem da vida de Siddhartha Gautama. A questão é, a árvore da vida de Buda. A gente pode pensar em algum acontecimento, tá? Pegando uma localidade hindu, realmente bem significativo. Se a gente pensa na Índia, por exemplo, nós sabemos que hoje há essa tensão na Caxemira. Caxemira tem fronteira com a China, com a Índia e com o Paquistão. De um tempo para cá, pelo menos 10 dias para cá, os oráculos têm mostrado muito algum país do tipo Uzbequistão, tá? Gente, eu chego a sentir, sabe? Já algumas vezes eu tentei, inclusive, pronunciar. Eu não consigo chegar naquilo que eu entendo. Eu não sei se tem um JA, Jaberquistão, ou Zaberquistão, mas algum acontecimento pegando um país que seja menor dentro do Oriente Médio, mas que tenha essa característica árabe muito forte, tá? Então a gente pode pensar em alguma questão na Índia, pode pensar em um ataque, né? Pode pensar em uma crescente, tá? Desse conflito na Caxemira. Então, são coisas que a gente pode imaginar. Fora isso, tá? Tirando esse conflito, pode ser alguma coisa pegando hindus ou um templo hindu, tá? Gente, nós vamos ver um grupo de pessoas que vai se perder ou numa escalada de uma montanha, ou numa expedição à neve, dentro de um esporte radical, tá? Então eu vejo pessoas passando perrengue, se perdendo, precisando de ajuda, pessoas que podem sim correr risco de vida, um grupo de pessoas que se perde dentro de uma questão turística ou esportista. Eu vejo um evento de moda feminina, algum evento chique para a primeira classe, envolvendo o universo feminino. Aí a gente pode pensar em moda, essas bolsas de luxo, marca de luxo, sendo que é um tumulto muito grande acontecendo, tá? Pode ser desde uma questão burocrática, algum escândalo, ou até alguma briga, alguma coisa que aconteça num evento assim, um evento voltado ao luxo feminino, aos itens de primeira classe. Olha, gente, uma vaca deitada. Sabemos que na Índia a vaca é sagrada. Então, realmente podemos esperar algum acontecimento bem significativo na Índia, que vai ser muito comentado, tá? Eu vejo um atleta caindo, como se tivesse sido golpeado.
um acontecimento envolvendo um esportista, um atleta. Pode ser até atleta de vôlei, de futebol de mão, de basquete. Eu creio que seja um atleta, assim, que faça um esporte desse nicho. Pessoal, esse jogo, essa borra, ela me mostra muitos acidentes com trens, com esses transportes mais rápidos, não avião, tá? Transporte de alta velocidade. Podemos pensar até em Fórmula 1, carros de Fórmula 1. A sensação que eu tenho passa voando, sabe? São imagens borradas, como se estivesse em movimento. Então, acredito que alguma coisa pegando automóveis de alta velocidade, certo? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por hoje. Quero dizer que você é muito importante para mim. Eu sou muito grata por ter você aqui comigo. Quero agradecer o carinho e dizer que eu te amo demais. Muito obrigado por hypar o vídeo, compartilhar, comentar e curtir. Veja, se você puder me ajudar o canal a crescer, ajudar para que eu possa me manter fazendo o trabalho que eu estou fazendo, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que juntos nós podemos chegar muito longe, viu? Salve a nossa estrela, que Deus abençoe a sua vida. Gratidão. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.